Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Estamos mais uma vez prontos para continuar aqui o nosso estudo da Palavra de Deus, sendo guiados pela lição da Escola Sabatina. Obrigado mais uma vez por sua companhia, obrigado porque você leva esse Evangelho através de simplesmente compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Continue assim fazendo. Não se esqueça de se inscrever, caso ainda não tenha feito, e ao final de deixar o seu gostei. Perseguidos, mas triunfantes. Todas as vezes que nós nos inclinamos em lealdade e fidelidade para com Deus, Satanás se enfurece e começa uma perseguição violenta contra o povo de Deus. Satanás, ele não deseja que sejamos inteiramente entregues nas mãos de Cristo. Porque uma vida entregues na mão de Cristo, sem reserva, é um testemunho que ele não pode, de maneira nenhuma, contradizer. Agora, ele faz de tudo para que, mesmo estando na igreja, os cristãos deem um testemunho falso, sejam desleais, mesmo estando na igreja. Porque eles estando na igreja fazendo isso, causa muito mais mal à igreja do que se não estivesse na igreja. Agora, quando a igreja de Deus diz não ao pecado, começa a viver centralizado na vontade de Deus, meu amigo, isso desperta a ira de Satanás, porque esse testemunho leva outros à verdadeira fidelidade a Cristo. Bom, Daniel descreveu um tempo em que a igreja medieval faria guerra contra o povo de Deus. Quer ver? Deixa eu ler para você, Daniel capítulo 7, versículo 23 a 25, diz assim, Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe foram entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Que palavras, hein? É claro que aqui nós estamos falando aqui de uma literatura apocalíptica, como tal, não se entende como se lê. Você tem que decifrar os símbolos, né? Um animal... Bom, o próprio texto aqui já decifrou. O animal seria o quarto animal seria um quarto reino, está se referindo a Roma. Aí fala sobre os 10 reis, os 10 chifres correspondem aos 10 reis. Quando Roma era o único império, Roma dominava toda a Europa, onde hoje geograficamente é a Europa. Então, Roma, claro, fica ali na Itália, mas ele expandia do Ocidente para o Oriente. Então era muito vasto o alcance do Império Romano. E houve, porém, no ano 476, com a queda de Roma, o surgimento de 10 tribos bárbaras, que hoje se tornou aí que é hoje a Europa. Né? Aí ele está decifrando. Porém, ele está dizendo que nos tempos desses reis, ou seja, no tempo da Europa dividida, haveria de surgir que abateria 3 reis e proferiria palavras contra o Altíssimo e magoaria os santos do Altíssimo. Aí diz aí que os santos foram entregues nas suas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então 3 tempos e meio. E o que significa isso? Deixa eu ler para você também Apocalipse capítulo 12, versículo 6 e versículo 14, que também fala sobre o mesmo período. Escute bem. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Aqui é o mesmo período profético, 1260 dias. Não se esqueça que a literatura aqui foi produzida no contexto dos judeus, né? O calendário judaico é diferente do nosso calendário. O calendário judaico tem 30 dias cada mês. O nosso tem dia que tem meses que tem 28, tem meses que tem 30, tem meses que tem 31. Porém, porque é um calendário baseado no movimento do Sol, da Terra em relação ao Sol, o calendário solar. Porém, o calendário judaico é um calendário lunar.
que baseado no movimento aí da Lua em relação à Terra. Por isso, 30 dias cada mês 30 dias. E se você fazer a conta, 30 dias vezes 12, você vai chegar à soma de 1.260 dias. Né? Vamos voltar lá em Daniel, porque lá fala o período de outra maneira, né? Um outro linguajar. Os santos lhe foram entregues nas mãos por um tempo, um ano, 2 tempos, um tempo mais 2, 3 anos e meio, e metade de um tempo. Então, 3 anos e meio. 3 anos e meio, se você fazer a conta, vai chegar também a 1.260 dias. Porque cada ano tem 12 meses. 3 anos e meio dividido por 12 meses vai dar aí o valor aí de 1.200, quer dizer, multiplicado, né? Vai dar o valor de 1.260 dias. Cada semana com 7 dias, cada mês com 30 dias, vezes 12, você vai encontrar quantos dias tem no ano, vezes 3 anos e meio, você encontra quantos dias tem em 3 anos e meio. Então você vai chegar certamente à conta de 1.260 dias. Aqui no texto de Apocalipse fala sobre a mulher. A mulher, porém, fugiu para o deserto. Mulher, em profecia, se refere à igreja. Deserto é um local desabitado, obviamente, né? E ali ela foi sustentada durante 1.260 dias. E o que aconteceu, pastor, durante 1.260 dias? Você se lembra que os santos lá em Daniel se foram entregues nas mãos desse poder que haveria de magoar o santo do Altíssimo e proferir palavras de blasfêmia contra Deus. Esse poder haveria de perseguir o povo de Deus, os santos, magoará o santo do Altíssimo e lhe foram entregues nas mãos por esse período de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Foi nesse tempo que surgiu o poder da Igreja Romana. A Igreja Católica tem como líder o Papa. Historicamente, quando é que surgiu o Papa? No ano 538 do nosso tempo, depois de Cristo, no ano 538, o imperador romano Justiniano convocou um sínodo ou um concílio da Igreja, convocando todos os bispos para esse concílio. Havia vários bispos, né? Tinha o bispo de Roma, o bispo de Alexandria, o bispo de Jerusalém, de Antioquia. Então, esses bispos eles tinham autoridade sobre a igreja nas regiões onde eles estavam inseridos. Porém, nenhum deles tinha autoridade sobre o outro. Todos tinham a mesma autoridade. Porém, no ano 538, percebendo realmente que o Império Romano haveria de ter o seu fim, porque no ano 476, a parte oriental do Império havia caído sob as mãos dos vândalos, das tribos bárbaras, e o imperador de Roma saiu de Roma e foi para a parte ocidental do Império, em Constantinopla, e o Império Romano continuou existindo por algum tempo. Isso no ano 476, ele foi expulso de Roma, ele veio para Constantinopla, que é a parte ocidental, que a parte oriental havia caído. E passa-se o tempo, em 538, Justiniano, que foi o último imperador desse período, chamou aí os bispos da igreja e colocou, veja bem, colocou na mão do bispo de Roma a chave do Sacro Império Romano e disse: somente Deus pode salvar o Sacro Império Romano. E fez do bispo de Roma cabeça de toda a igreja. Quem foi que nomeou o primeiro papa foi o imperador romano. Está na história, é só você ver lá, você vai ver. Essa história de que Pedro foi o primeiro papa da igreja, se não tem apoio histórico, não tem apoio bíblico, zero. Totalmente uma invencionice, uma deturpação da própria história. Não existe isso. A história diz que o primeiro Papa surgiu no ano 538. A partir desse momento, no ano 538, o Papa tinha na mão, quer dizer, o líder da igreja, agora recém-nomeado por Justiniano, tinha o poder religioso e tinha um poder civil, porque foi entregue nas mãos dele a chave do Império Romano, passando às suas mãos a autoridade que o imperador ora tinha. A partir desse tempo, no ano 538,
a igreja dominou com mão de ferro, mais mão de ferro, massacrou milhares de pessoas que discordavam das suas doutrinas. Você lembra de Martim Lutero, no ano 1517, quando ele proclamou ali as suas 99 teses na igreja de Wittenberg, na Alemanha. Então ali ele foi perseguido tremendamente, quase, mas por pouco não foi martirizado também. Ele só não foi martirizado porque ele tinha um indulto do rei que o protegia. Então, durante esse período, as fogueiras foram acesas, os mártires foram queimados, foram perseguidos, foram torturados. Se você for lá em Roma, se você tiver acesso debaixo da catedral da Sé, você vai ver ali instrumentos de tortura variados. É só você ir lá e você pode visitar, inclusive é aberto ao público, né? Essa é chamada Idade Escura, a Idade das Trevas. Quando é que terminou isso, pastor? Terminou 1260 anos depois. Começou em 538. 1260 anos depois, nós chegamos à data de 1798. Faz a conta aí para você ver. 1798. Mas o que aconteceu em 1798? Por que 1798 marcou o fim desse período de perseguição? O general Berthier, general de Napoleão, invadiu o Vaticano e prendeu o Papa Pio VI e o levou para o cativeiro, declarando a França ateia, todo o reinado da França, e confiscando todas as terras que a igreja possuía naquele país. Naquele momento, a igreja católica perde completamente o seu poder civil. Continuou com algum poder religioso, mas não mais tinha um poder civil de perseguir e matar ninguém sem julgamento. Foi nesse momento que ele recebeu o golpe fatal. Né? Fatal numa das suas cabeças, lembrando que a besta tem 7 cabeças, não se esqueça disso. Uma das suas cabeças foi golpeada justamente em 1798, com a invasão de Berthier ao Vaticano. Que coisa interessante, né? Isso é tudo profecia. Né? Você tem que entender aí as profecias para chegar a esse tempo. Mas, pastor, me explica uma coisa que não ficou muito claro. A Bíblia fala realmente desse período, um tempo, 2 tempos e metade de tempo, 3 tempos e meio. Então, 3 anos e meio, 1260 dias. Tá. Depois fala sobre, literalmente, 1260 dias lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 6. Mas 1260 dias não são 1260 anos, é porque a profecia foi dada no contexto simbólico, em literatura apocalíptica. Você tem que entender dentro desse contexto. Quando a Bíblia fala em profecia de dias, se refere a anos. Nós temos vários textos, né? Por exemplo, William Shea, que é um grande estudioso no Antigo Testamento, ele diz que há inúmeros textos, né? São vários textos que apoiam essa interpretação. Ele apresenta 23 linhas de evidência só no Antigo Testamento para esse princípio. Os intérpretes bíblicos, ao longo dos tempos, têm usado exatamente esse princípio de interpretação bíblica, baseado aí na plataforma no cumprimento histórico das profecias, porque a profecia se cumpre ao longo da história. Então você tem que revisar a história para você ver que as profecias foram cumpridas. Pastor, mas onde você tem essa evidência para comprovar? Você pode pegar a profecia de Daniel 2, a estátua que Nabucodonosor viu. Deus mostrou uma estátua para ele, a cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés misturados com ferro e barro. Então ali o próprio anjo deu a interpretação. Quando Daniel teve essa visão, ele estava no Império Babilônico, mas diz a Bíblia que haveria de surgir um império que tomaria o Império Babilônico, que seria o Império Medo-Persa, depois a Grécia, depois Roma. Você percebe que isso não aconteceu no mesmo dia em que ele teve, ou no mesmo tempo, ou no mesmo período de vida de Daniel, e aconteceu muito tempo depois que o próprio Daniel havia morrido. Então você percebe que a história se cumpre ao longo da história, a profecia se cumpre ao longo da história. Então, em 1798, nós temos aí
o golpe. Mas deixa eu terminar essa primeira parte, quer dizer, essa lição, dizendo o seguinte. Mesmo em meio à morte, que milhares de cristãos morreram nesse período, milhares mesmo, foram queimados vivos, torturados e massacrados por essa igreja, que se dizia a igreja de Deus. Olha só. Porque eles foram massacrados porque discordaram dela, das suas interpretações bíblicas. Foi nessa época aí que entrou a maior parte das heresias que a Bíblia não concorda dentro da igreja. Então, muitos foram massacrados e morreram. Porém, né? No entanto, muitos foram mortos, mas triunfaram. Como diz aqui a lição, em Cristo eram livres da culpa e do domínio do pecado e vencedores por causa do sangue do Cordeiro. A vitória de Cristo na cruz era a vitória deles. A morte deles é um descanso até o retorno de Cristo, quando eles receberão a coroa da vida eterna. Eu espero que tenha ficado claro para você, mas eu quero incentivar você, querido amigo, querida amiga, a se envolver mais. Não é hora mais de você ser somente, como diz no linguajar popular, papa-sermão, né? Não era hora mais. Nós não temos tempo de somente sermos entretidos com cultos atraentes na igreja. Não. Eu posso ir a um culto atraente, que tem que ser atraente mesmo, mas eu preciso me envolver na pregação do Evangelho para que nós possamos ver Jesus voltando no nosso tempo. Não se esqueça que esse é o último sinal que precede a volta de Cristo. A Bíblia fala, esse Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Espero que você tenha sido beneficiado com esse estudo, que a graça de Jesus esteja com você. Vamos orar? Pai, nos abençoe, Senhor, para tanto. Em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos a nossa meditação. Aproveite bem o seu dia.